Fala galera, eu tenho um recado hoje para vocês. O nosso podcast ele é gravado toda segunda e quinta-feira ao vivo na Twitch. E no papo dessa segunda, a gente deu uma estendida que ficou bacana, ficou legal, a gente deu estendida e ficou muito extenso. Então a gente resolveu dividir em duas partes, uma sai hoje e a outra sai amanhã. E é só ficar por dentro aí das nossas redes sociais, Falso 10, na Twitch, no Twitter, em todos os lugares. Aí a gente vai sempre avisando quando sai episódio novo, quando sai alguma coisa nova. Então, só para lembrar, hoje sai a primeira parte, amanhã sai a outra parte. É isso aí, valeu! Fala galerinha, mais um Falso 10 aqui. Hoje com convidado especial, já vamos falar dele agora mesmo. Mas primeiramente vamos falar com o Gotti. E aí, Gottizinho, beleza? E aí, galera, beleza? Então, né, eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei um pouco receoso aqui, né, quando falaram que a gente ia abordar o tema rivalidade, né? Aí vocês falaram que eu ia ter que rivalizar com o torcedor do Santos. Aí eu fiquei meio apreensivo, porque eu pensei que eu ia ter que estudar sobre a Portuguesa Santista ou algum outro time ribeirinho aí, né, para rivalizar. Litoral Futebol Clube. Mas aí falaram que era como palmeirense mesmo, mas ser sincero pra vocês, o time de São Paulo nem rivaliza muito com o Santos, né, cara? Ele é tipo o América Mineiro pra vocês aí de Minas, vocês dois que torcem pra time mineiro. Mas vou tentar pegar leve com o garoto. Então, eu não queria tocar nessa ação de rivalidade antes, por isso que eu não falei nada, fui calmo. Porque a gente tem aqui o nosso convidado, ele torce para um time assim, mais ou menos, do estado. A gente, às vezes, podia ficar um pouco sentido. Mas já que você primeiramente tocou no Santos, falou do Santos, temos aqui LH, o maior santista que eu conheço, o mais novo também. Santista que eu conheço. Feliz, Santão da Massa tá bem, lutando contra tudo e contra todos, contra o VAR. Mas aí, LH, como é que foi a semaninha? Tudo tranquilo? E aí, rapaziada, e aí, torcida santista. Eu sei que vocês quatro aí estão assistindo aqui o Rony TV. Nada a ver. O Gotti falou que é difícil rivalizar com o Litoral Futebol Clube, né? Mas mais difícil ainda é ser o motivo pelo qual o Palmeiras não foi 3 vezes rebaixado, né? Então é isso, tem que salvar até o rival no seu ano do centenário, vai para lembrar. Exatamente. Falando em também tentar salvar o rival do rebaixamento, queria lembrar aqui, alguns anos atrás, quando o Cruzeiro estava quase caindo, teve uma ajuda excepcional do seu maior rival, deixando o Cruzeiro fazer 6 gols para se salvar na última rodada, na Arena do Jacaré, com gols de Anselmo Ramon, Roger e outros que eu não vou nem falar para não deixar nosso amigo. Hoje o goleiro desse time, estava naquele 6-1 do lado do bem, do lado azul. Mas queria aqui agradecer a presença do Bernardo, atleticano. Infelizmente, né, para ele, mas esse ano tá dando uma respiradinha, tá ficando um pouco feliz, já mandaram confeccionar as faixas de bicampeão brasileiro de 2020. Mas aí, como é que tá? Como é que tá com o menino São Paulo de técnico, o time lá em cima? Vocês não conhecem muito isso, vocês não sabem, não vivenciam tanto isso na história. Como é que é? Manda um abraço pra galera, Bernardo. E boa tarde, galera. Primeiro, queria agradecer, né, o convite da LH de vocês aí. Olha, quem falou que era papo clubista, ele sabe que é comigo mesmo, né? Atleticano retardado, igual a gente tava até conversando um pouco antes da live, não existe atleticano sensato, existe atleticano clubista. Em relação a esse 6-1 aí, eu vou falar real pra você, nem lembro disso, porque, assim, é uma coisa passada, a gente tem que viver o momento, né, o presente. Até por isso não vou citar o 9-2 aqui pra não humilhar assim absurdamente, sabe? Não. E o Gotti até falou aí do América Mineiro, que o Santos é do América Mineiro, mas aí eu não entendi, porque o nosso rival hoje em dia é o América Mineiro, né? Porque, assim, é clube que disputa para subir, não que disputa para Série C, clube que tem dívida em 1 bilhão, né, na real, aí, clube que tá acabando, história manchada, é algo complicado, né? Não, e o interessante, já começou com as farpas já, galera. Já começou assim, eu gosto, é assim. Aí a gente fala de clube manchado porque caiu, o Atlético já caiu.
Fala de time que é rival do América. Eu concordo que o Atlético hoje é rival do América, porque para chegar a ser rival do Cruzeiro, vocês têm que ganhar muita coisa ainda. Vocês têm que rivalizar com quem tá ali na média de título. É um título brasileiro para um título de Série B também pro mesmo, pro Atlético, um título de Série B pro América. É difícil chegar ali nos 4 brasileiros, nos 6 da Copa do Brasil, ser bicampeão da Libertadores. É meio complicado. Eu entendo esse sentimento da rivalidade. Vocês disputam o mesmo estádio ali, que vocês têm que alugar o estádio do Atlético, do América para jogar. Eu entendo essa rivalidade de vocês. Então deixa a gente ali, junta os dois, às vezes desmancha um clube para montar o outro. Vamos ver. E falou de dívida, o Atlético tem a maior dívida do Brasil. Ponto. Isso aí não fui eu que disse. Tem a maior dívida do Brasil. A gente deve e não paga, é diferente. Mas a maior dívida hoje é a do Atlético. Mas voltando a falar de clubismo, assim, eu vivencio um pouco do clubismo em São Paulo, porque meu pai é São Paulino, roxo, adoro São Paulo, nasceu em São Paulo, e ele nutre um ódio meio que pelo Corinthians. Vocês de São Paulo também tem essa coisa com o Corinthians, ou tipo, o Gotti falou que o Santos não é rival, é um time ali que dá um... É meio chato. Agora voltando a ser mais sensato, pra gente aqui, Atlético e Cruzeiro, é um América que é uma... Fica meio ali, a gente gosta, respeita, mas na hora de jogar contra tem que ganhar, torce pro América subir. Como que funciona a rivalidade em São Paulo? E tem gente no chat falando que o Cruzeiro na Série C é realidade, e o cara vai acabar apanhando aqui, eu vou quitar ele. Fala aí da rivalidade de São Paulo aí. Então, cara, tipo assim, seu pai tá certo, né? Até porque não gostar do Corinthians nem é questão de ser torcedor do time paulista, é questão de ter caráter, né? Uma pessoa com bom caráter não gosta do Corinthians, isso daí todo mundo sabe. Mas, pelo menos pra mim, como palmeirense, meu rival é o Corinthians, cara. Sempre foi, sempre vai ser. São Paulo sempre apanha pra gente também. O Santos é aquela coisa, né? O time menor que tá ali, que a gente até acha bonitinho, acha engraçadinho. Apanha pra gente desde a época do Pelé também. Aí solta um Neymar que todo mundo gosta. Então, a galera acaba se simpatizando com o Santos, justamente por não ter tanta essa rivalidade, por ser um time menor. A galera acaba achando legalzinho. Tem uma... Então, é lógico que o seu rival é o Corinthians, né? Até porque para ser rival do Santos tem que ter pelo menos um Mundial, né? Então vamos deixar assim que o maior clássico de São Paulo é São Paulo e Santos. O Sansão gigante. Os 2 maiores clubes do Brasil. Aí discute-se aí quem fica em primeiro lugar. Mas primeiro, para rivalizar com a gente, precisa ter Mundial e precisa ter relevância mundial e internacional, né? Coisa que o Palmeiras nunca vai ter. Claramente o cara tá drogado, então... Se tiver antidoping depois do palco dele, o cara vai ter pico. Eu vi que ele tá tomando um negócio meio suspeito ali, um líquido Guaraná, meio... Guaraná. De São Paulo é o maior clássico, meu Deus do céu, né? Então, vale ressaltar também que o maior de Minas tá aqui atrás de mim, viu? Uberaba Esporte Clube. O Uberaba é um clube... Uberaba é um clube simpático da cidade, um clube que tá em ascensão há 100 e poucos anos. Uma hora chega lá, uma hora o Uberaba chega lá. Mas, falando também, pra gente aqui de Cruzeiro e Atlético, é mais fácil falar de rivalidade. São os dois do estado. É só um contra o outro, não adianta. Assim, uma vez ou outra, que igual esse ano foi a Tombense pra final. Tem ano que a gente disputa com a Caldense, tem ano que a gente joga contra o América também, que é mais difícil, mais um pouquinho. Mas vocês falaram um negócio também desse lance dos clássicos, que o Cote fala do lance do clássico do Palmeiras e Corinthians, que é o clássico mesmo, do Palmeiras, o Sansão do lado do São Paulo, mas do Santos e São Paulo. Mas vocês, quando batem, tipo, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, ou Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, tem um sentimento diferente ou vocês levam com o mesmo empenho? Por exemplo, não, é clássico de qualquer jeito. Não, tem muito, né, cara? Assim, principalmente no caso do Palmeiras e Corinthians. Você pode ver a própria final do Paulista aí, que sempre gera confusão e sempre tem polêmica. É um campeonato à parte, que nem eu falei.
Eu, sinceramente, começo o Campeonato Paulista, eu não ligo mais pro Campeonato Paulista. Pra mim, não faço questão Paulistinha? alguma de ganhar. É um Paulistinha, eu não faço questão alguma de ganhar esse campeonato. Já falei diversas vezes que eu acho que deveria jogar até com sub-20, colocar uns moleques sub-17 pra ir testando os garotos. Mas aí você chega numa final contra o Corinthians, lógico que vai ter muita comemoração igual teve. Até porque não é o fato de estar ganhando o Paulista, é o fato de estar ganhando do rival. Vocês podem até discordar, mas Palmeiras e Corinthians, de longe, a maior rivalidade do Brasil. É o maior clássico do Brasil, né? Não. Então, sempre tem isso. Não. E meio de semana agora a gente vai ter outro jogo desse daí lá no Genericão, né? Sim, Genérico. genericão. Vamos ver o que vai ser. 2 técnicos aí, 2 times jogando o pior futebol possível. Os 2 times estão muito mal. E os 2 técnicos aí que a cabeça prêmio, né? Um clássico desse aí pode, inclusive, decidir quem vai ser demitido. Sim. Você tem alguma coisa a falar, Legado? Agora, então, falando por mim, a rivalidade Santos e Corinthians, ela era mais presente na época dos anos 2000, 2005, 2006, por aí. Mas, ultimamente, o nosso maior rival vem sendo o Palmeiras, né? A gente perdeu uma Copa do Brasil para eles. A gente disputou 2 campeonatos brasileiros com eles. Então, quem anda batendo de frente mesmo com esse Palmeiras em São Paulo é o Santos, né? O Corinthians conquistou os títulos, Libertadores, Mundial, mas quando batia de frente com os outros 3 times de São Paulo, não conseguia passar. A questão mais é essa, né? É diferente os confrontos de São Paulo, porque são 4 times e 4 times grandes, né? Sim. Agora, por exemplo, em Minas, no Rio Grande do Sul, são só 2 times que rivalizam, né? Então, é muito mais complicado. A gente pode até considerar os 3, eu, por exemplo, considerar São Paulo, Corinthians e Palmeiras como os 3 rivais, mas depende muito da fase, quais times estão, porque são 3 rivais, né? E nem sempre os 3 vão estar em confronto direto com o Santos, sim, assim como com o Palmeiras, com o Corinthians. É diferente, tem uma perspectiva diferente de Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo. De 2015 para cá, Palmeiras e Santos, até pelo Campeonato Paulista, Brasileiro, aquele rolê do Dudu de um lado provocando, do outro o Ricardo Oliveira, cresceu muito essa rivalidade recentemente. É um jogo que acaba atraindo muito também o torcedor, né, esse de rivalidade, até mais que contra o São Paulo, que normalmente tem apanhado para todo mundo. A fase do São Paulo não ajuda. Pode falar. O São Paulo, para ser sincero, no estado de São Paulo mesmo, é o time menos temido, assim, pelos 3, né? Seja na Baixada Santista, seja pelo Palmeiras, pelo Corinthians, o São Paulo já não consegue rivalizar com a gente tem muito tempo. Isso não quer dizer que o São Paulo diminua, o São Paulo continua sendo um grande clube, mas não consegue protagonizar nenhum título, nenhuma ameaça de título. Então os jogos contra o São Paulo já não tem a mesma emoção que contra o Palmeiras, contra o Corinthians. E agora, pegando o gancho aí que você falou de momentos e tal, o Cruzeiro hoje na Série B e o Atlético na Série A, a gente teve um jogo só no Mineiro e acabou. O Atlético já saiu da Copa do Brasil, o Cruzeiro também. E a gente fica num clima meio estranho, porque não tem rivalidade o resto do ano. A gente fica torcendo por um campeonato que a gente não disputa. E no meu caso ainda tem que disputar com diretoria, que tá uma porcaria no meu time. Aí eu queria te perguntar, Bernardo, o sentimento hoje, a sua rivalidade, que não tem como rivalizar com o Cruzeiro na Série B. Tem aquela rivalidade de zoar a posição e tal, mas não é aquela coisa. Qual time que o Atlético hoje rivaliza, para você, assim, que você acha que o Atlético está rivalizando? Se é o Flamengo que está disputando lá em cima, ou se é tipo um Botafogo ou um Vasco que tem uma quantidade parecida de títulos brasileiros que vocês querem passar. sem farpa. Isso aí Não, mas assim, eu acho que sem dúvidas é o Flamengo. Eu falo particularmente, eu não vivi a época de 80, década de 80 lá, que teve toda aquela roubalheira na Libertadores, do Wright. Eu falo assim, que não tem nem discussão pra falar que não teve esse roubo. E desde essa época, pelo meu pai ser muito atleticano, cara, ele sempre me despertou, tipo, um sentimento muito ruim do Flamengo. Então, a minha vida inteira, cara,
meu rival, eu sempre brinco, o rival é o Flamengo, o meu filho é o Cruzeiro, por clássico, tudo, porque, querendo ou não, a tremedeira acontece, isso aí é inevitável, é só olhar na história dos clássicos. Mas, respondendo essa pergunta, com certeza é o Flamengo. Não mesmo pela atual hoje, né, que o Atlético, querendo ou não, tá com um time bom, melhorou muito o time, tem o Sampaoli, que é um baita técnico, para mim é o melhor do Brasil, que fez o que fez com o time do Santos ano passado e tá conseguindo. E por isso, né, por a disputa lá em cima e por toda essa passada, e sem dúvida o Flamengo. Ah, sim. Eu digo que um rival do Cruzeiro, que eu sempre levo, é o Grêmio. Porque o Grêmio e o Cruzeiro tem muita essa história dos times copeiros, a briga lá em cima pelo quem tem mais Copas do Brasil, tinha a briga lá atrás também de Libertadores, que o Cruzeiro ganhou a Libertadores, o Grêmio também ganhou próximo ali. Então as rivalidades fora do nosso estado é o Grêmio, e o Flamengo força um pouco com a gente também. Pelas constantes eliminações que o Cruzeiro Flamengo vem... força com todo mundo. Força com todo mundo. Muito disso é porque no Rio não tem um rival à altura hoje. Futebol carioca. Morreu, né? Futebol carioca morreu, deu uma respirada ano passado. O Flamengo ganhou 2 partidas de time morto esse ano. Acho que não vai pra frente. Vai chegar uma hora que vai começar a capengar. Mas eu acho interessante isso, que mostra que no caso do Atlético, que tem o rival histórico do Flamengo pelo aquele roubo de 80, que eu concordo que foi roubado. Sabia que o Atlético não ia ganhar, mas foi muito roubado. Acho que não precisava disso, de roubar. E o caso do Cruzeiro com o Grêmio de serem times copeiros. Eu acho que pegam situações e se tornam rivais, sabe? Eu acho que o sentimento do atleticano, igual você falou, é muito da revolta, é muito de sempre querer aquela vingança de 81 que foi descancarado. A questão do Cruzeiro e Grêmio é mais ali títulos mesmo. E eu também queria perguntar para vocês de São Paulo, dos times de São Paulo, se tem algum rival fora, alguém que você... algum time diferente. Eu sinto também o Palmeiras como rival, vou contar, por conta de serem palestras, mas unicamente por isso. Porque no mesmo caso do Flamengo, a gente vem eliminando o Palmeiras há 15 anos do mata-mata, também força um pouco a rivalidade, mas acho que é muito mais por ser palestra, mas menos ainda que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem na disputa. Então eu queria de novo perguntar para vocês, questão de rivalidade fora dali, quem que vocês acham que são os rivais de vocês, fora do bairro de vocês? Eu acho que, tipo assim, na questão de time grande, sempre vários vão incomodar, né? O Palmeiras, apesar da torcida ser muito próxima da torcida do Vasco, até pelos anos 90 tem ali uma rivalidade entre os dois times. Hoje não muito, porque o Vasco também, hoje em dia, a gente nem leva muito a sério. O Flamengo, que há alguns anos já vem forçando essa rivalidade, né, que é a história de cheirinho, que acabou virando contra eles. O Grêmio também, Palmeiras e Grêmio sempre tem jogos muito bons, principalmente em mata-mata. Direto se enfrentam, são sempre jogos de muitos gols, jogos muito bons. Mas, no geral, assim, um grande rival igual tem dentro do estado, eu acho que não chega nem perto. Na questão, no Santos, né, a gente também não tem nenhum clube que rivaliza à altura do Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Mas pela história, pelo que os dois clubes fizeram antes dos anos 2000, Santos e Botafogo, né? O Botafogo sempre, principalmente na época do Pelé, sempre rivalizou bastante com o Santos. Foi muito importante, principalmente para a seleção brasileira. E também, hoje em dia, tem a piadinha das torcidas e tal. Mas, com certeza, o Botafogo. Mas não chega a ser uma rivalidade, é mais um respeito. Até a FIFA mesmo, no jogo que teve Santos e Botafogo, postou uma coisa referente aos jogos antigos. Então, a gente tem um Botafogo que não é um rival, mas é mais como um inimigo muito respeitado. Acho que é muito mais histórico, acho que porque tem jogadores históricos, né? Garrincha, Pelé, acho que isso dá uma pesada por conta disso. Só fazer um adendo aqui que o Cruzeiro em 66 desbancou o Santos de Pelé, metendo um famoso 6-2 em Minas, na final da Taça Brasil, e o Pelé ficou putaço, foi expulso. Foi o primeiro time a desbancar o time do Pelé. O Cruzeiro era um desconhecido. Só espancava um time em Minas só, mas nacionalmente não dava, não conseguia ainda.
Ó, essa história do 9x2, depois tem uma pergunta do amigo internauta que daqui a pouco eu vou ler. Mas eu vou contar a história do 9x2 aqui, ó. Que a gente vê. Esse 9x2 só surgiu depois do 6x1. A gente meteu 6x1, ficou livre do rebaixamento, vieram com isso. Aí começaram a exigir a súmula do jogo. Inventaram uma súmula, fizeram uma súmula no Photoshop mal feita. Colocaram que o estádio que jogou foi... Que ano que foi o 9x2 que vocês inventaram? 1929. O estádio foi inaugurado em 1932, se não me engano. Já começa aí. O estádio que colocaram não estava nem construído. Não sabia o nome de ninguém. Não tem o nome do... Não tem nada. Não tem nada. Não tem súmula na Federação Mineira. Não tem nada. Então, inventar esse 9x2. É um delírio coletivo da massa alvinegra. E fica com isso aí. Pode falar. Não foi em 29, foi em 27, eu confundia, mas assim... Então, em 29 então foi quando... Em 29 foi quando o estádio foi inaugurado. Foi 2 anos depois. Foi isso. Mas você tem que reclamar isso aí com a sua diretoria, que no almanaque do Cruzeiro lá tá escrito 9x2, tá na história. Isso é complicado, né? Você fica reclamando e tudo, é difícil. Tá certo, você quer virar pra mim e falar assim, você não viu, eu vi, o 6x1. Não vou discutir com você, mas falar que não tá na história... Não, mas precisava de alguém. Precisava de alguém falar. Almanac, nunca vi esse almanac oficial do meu time. Não existe isso. Isso também é outro delírio coletivo do Atlético. No mínimo o editor escreveu lá. Isso é delírio coletivo, maluquice. O atleticano achou que foi campeão brasileiro de 2012, bicampeão. Ele acha que é bicampeão de alguma coisa, lá da Comebol, que é tipo Série B de Libertadores na época. São delírios. Sul-Americana. Igual Sul-Americana é a divisão de acesso. É igual Série B. Sul-Americana é a divisão de acesso. Não, Série A2. Série A2 do campeonato do continente. Bom, tem uma pergunta aqui do amigo internauta. Eu vou abrir discussão para vocês. Ó. Muito interessante. Do Gabriel Romano 26. Senhores, uma dúvida. Sou considerado o mais clubista entre meus amigos. O fato é que, sempre que eles comentam alguma coisa sobre futebol, eu dou um exemplo de algo parecido que tenha acontecido com o meu clube. Vejo isso como normal, uma vez que minha memória afetiva é muito maior com os fatos relacionados ao meu clube, já que vejo muito mais jogos dele do que dos outros. Nossa, faltou eu pulei um monte de vírgula. Isso pode ser considerado clubismo ou é um exagero dos colegas que fazem o mesmo que eu? Abre discussão pra vocês. Eu acho que ele tá certo, né, cara? Eu acho que ele tá certo, até porque um homem sem clubismo é um homem indefeso, cara. A gente precisa disso até pra saber se defender perante a sociedade. São palavras de Carter, se não me engano. Carter que não sabe nada de futebol, mas ele sabe o que é ser clubista. Sabe muito sobre clubismo, muito sobre política, sabe muito sobre advocacia, só não sabe sobre futebol, que é a função principal dele. Mas é isso, o cara tem a necessidade de ser clubista para sobreviver na sociedade hoje. Então tá certo ele, tem que ser clubista mesmo. O que vocês acham? O Romano é um caso engraçado, né? Um salve aí pro Romano. A gente brinca que não tem como conversar sobre futebol com o Romano, porque a gente fala que Vasco e Flamengo ficou 1x1, ele aparece com Palmeiras de 1973, que ficou 1x1, que teve isso, teve aquilo. Ele sempre traz o Palmeiras. Mas a gente brinca com ele, mas é isso, cara. O brasileiro, o torcedor, tem que ter um clubismo, tem que saber falar do seu time, tem que conseguir encaixar seu time em qualquer seja a circunstância, entendeu? Então, forte abraço aí, Gabriel Romano. Eu queria falar que eu sou o Romano, eu sou igualzinho, cara. Quem me conhece, LH aí que me conhece, cara, você pode começar falando, sei lá, Uberaba e Nacional. Eu vou chegar no assunto da Atlético, isso aí é sem fato. Vou falar dos jogos que o Atlético ganhou do Uberaba, que ganhou do Nacional, é igual vocês falaram, cara. O clubismo tem que fazer parte, senão não tem graça. Senão vai ser sensato pra quê, gente? Isso aí não existe. Não existe. O único adendo que você não pode entrar na conversa é quando falam de bicampeonatos. Aí o senhor não tem local de fala, aí não se pode entrar na conversa.
Mas eu concordo. Tem que ser clubista. Tem que ser muito clubista. Eu, por exemplo. Como que eu não vou ser clubista com o meu time jogando a Série B, manchando? Manchou a história, manchou o nome na história mesmo. Mas como que eu não vou ser clubista? Eu tenho que defender meu time. Eu tenho que elogiar que vai entrar com o Marcelo Moreno em campo. Que vai entrar com o Henrique. Eu tenho que elogiar, eu tenho que achar que vai ganhar, mesmo sabendo que não vai. Hoje, por exemplo. Eu tô feliz pra caramba hoje. Porque é o primeiro campeonato. É o primeiro programa que eu inicio entre um e outro que o Cruzeiro não perdeu. Porque não jogou entre quinta-feira passada e hoje. Eu tô muito feliz. Todo o programa começa com um clima de velório. Mas eu tô feliz, porque o time vai perder hoje. E vai derrubar o Anderson. Léo Gamalho vem forte. Léo Gamalho vai acabar com a defesa do... Não vai, porque a defesa é boa. O problema é o ataque. Eu queria lançar uma hashtag aqui antes de continuar. Fica Anderson, tá? A gente apoia o seu trabalho. Eu queria os repórteres lá de BH, é muito semelhante com o do Sampaoli, de pressão, nem ele mesmo disse, né? O time do Cruzeiro vai fazer o campo ficar inclinado pro adversário, só não falou um lado, né? O que é o contrário, mas aí, só para lançar essa hashtag. Anderson que vem muito mal no time, eu já tô começando a ficar triste. Eu tenho que começar a lembrar que o nosso rival Atlético, eu começo a ficar feliz novamente. Meu rival já passou por isso. Mas a gente vai conseguir. O Cruzeiro vai conseguir, vamos voltar. Tava vendo o histórico da Série B. O América, que quase subiu ano passado, o Mequinha, tava no rebaixamento. Até a metade do campeonato, tava na zona e ficou. E só não subiu porque perdeu o último jogo de forma que ninguém entendeu. Tem outros times que subiram também, que terminaram o primeiro turno na zona de rebaixamento ou ali próximo. Então tem esperança. A Série B é muito estranha. A Série B é um campeonato complicado. Conversei com o Gotti sobre Série B, com amigos atleticanos sobre Série B, pessoas que entendem, que já tem um gabarito ali, pra ver como que é. Porque eu não sabia como me comportar. Eu não sabia se eu tinha esperança, se eu tinha que ficar puto. Então eu tive que conversar com quem é experiente. O Gotti é muito experiente já em Série B. O Gotti já é pós-graduado em Série B, falou o que eu tenho que assistir, o que eu não tenho que assistir. O Atlético também. Atlético também me deu umas dicas ali, como que eu devo me portar, mas tá indo. Estamos conseguindo. Série B é só alegria, né, cara? Pelo menos deveria ser só alegria. Exatamente. Muito time ruim. Seu time só ganha, é só felicidade, você sobe fácil. Deveria ser isso. Ingresso barato. Tá sendo diferente no caso do Cruzeiro, né? Que parece que tá fazendo tudo ao contrário. Tá, mas não tem. Tá seguindo a cartilha ao contrário. Do amigo nosso aqui, né? Fala, né, que Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, até o Vasco. Todos os times grandes, né, que caíram para a Série B, eles voltaram já logo no primeiro ano para a Série A. Ele está perguntando aqui se o Cruzeiro, se ele não subir para a Série A, ele vai ser o primeiro time grande a ficar pequeno no país. O que eu acho uma pergunta errada, porque o Cruzeiro não é grande, o Cruzeiro é mediano, é médio, a gente sempre falou isso. Então vai ser o primeiro time médio a ficar pequeno, se não subir. Qual o seu critério? Depois eu vou responder o nosso amigo internauta. Qual o seu critério para falar que o Cruzeiro é pequeno, médio, você torcendo pro Palmeiras? Agora eu quero entender. E ó, a gente tem. A vida, né, cara? Ficar falando, eu não quero saber de Brasileirão hoje, não. Vou falar só quero defender meu time. Não quero falar rodada, o povo perder. Todo mundo ruim. Todo mundo ruim, o VAR fudeu. Resumiu a rodada. Brasileirão, VAR errou de novo. Flamengo tá achando que tá vivo e não tá. O Atlético tá bem até o São Paulo. Até o São Paulo endoidar e pedir demissão porque não tem 100 milhões pra comprar jogador. É isso aí. O Santos tá ali do mesmo jeito, como sendo na praia ali de boa. Palmeiras jogando mal, fazendo o time quando ele tá jogando mal. E ganha de uma forma, e ganha de algum jeito, jogando mal, fazendo o time jogar mal. O pior jogo que tem é o jogo do Palmeiras. Ó, vou falar pra vocês, o pior jogo da próxima rodada é Corinthians e Palmeiras. Já tô adiantando. De longe, o pior jogo. Então, eu resumi, não teve gol bonito, não teve lance bonito, não teve nada, acabou. Quero falar de clubismo só. Depois a gente fala de Nations League.
E dos caras lá que chamou as mulheres lá da Inglaterra, chamou uns trenzinhos lá pro esquema. Jogador, isso aí que é bom de falar. Mas tá, vamos falar aqui. Ó, respondendo nosso amigo... O Brasil foi campeão com tudo, né? Com droga, com mulher, com arma. Com arma. Todo mundo que não pode chamar, Os caras começam a fazer alguma coisa certa lá e eles brecam os caras. Não. Então... Mas tá difícil. Com o Neymar lá é só TikTok, JBL, uns trenzinhos separados ali só, mas... Vou responder ao amigo internauta. Eu acho que o Cruzeiro não fica pequeno. Depois eu vou te responder, Gótico, eu tô puto agora. Primeiro, eu acho que o Cruzeiro não se apequena porque eu acho que a história do Cruzeiro... Eu acho que o Cruzeiro foi o que caiu pior de todos os clubes. Acho que foi o que caiu da pior forma, que foi um rombo estratosférico no clube. Foi o maior rombo de um clube brasileiro. Maior roubo, maior caso de roubo, de lavagem, de tudo. Acho que o Cruzeiro, ele cai e ele tem que se reinventar. O Cruzeiro tem que começar do zero, praticamente. Os outros times, não. Acho que os outros times, por mais que caíram mal, não tinha um time bom. O próprio Atlético não tinha um time bom quando caiu. Ele não era um time que você fala, nossa, o Atlético caiu com esse time. O Corinthians, quando caiu, foi desse jeito. O Palmeiras, com os problemas políticos. Mas eram brigas pequenas perto do que aconteceu com o Cruzeiro. Por isso que eu acho que não. Acho que o Cruzeiro nem caiu. Derrubaram o Cruzeiro nesse ponto. Porque é absurdo o que acontece. A gente acha que paga uma dívida num dia. No outro dia vem uns times lá da Arábia, de uns jogadores que jogou 3 jogos no Cruzeiro, cobrando dívida de 15 milhões. O Pirâmide lá tá cobrando dívida até hoje. Aí vem o Fred, filho de uma puta desgraçado, e me cobra 57 milhões do Cruzeiro. O cara não fez nada e quer cobrar 57 milhões. Não tem lógica um negócio desse. Eu fico puto. Me desculpe, me exaltei. Mas agora... Você esqueceu de uma dívida aí, ó. Hã? Falando de Fred. Você esqueceu de uma dívida aí, falando de Fred. É, tem 10 milhões que ninguém sabe por que o Cruzeiro tem que pagar 10 milhões pro Atlético. 14 já, porque... 14? Tem juros, né? Já tá enrolando aí, já virou 14. Ih, não vai pagar não. O Atlético a gente não paga não. Já não paga os que vai... Não paga a FIFA, a gente vai pagar o Atlético. Ah, vai nada. Ele vai mandar um jogador pra vocês aí. O Rafael no gol aí, ó, foi pra quitar a dívida. Ele tá bem. Vale os 14 milhões do Fred. Toma aí pra vocês. Tá bem, goleirão. Só que eu ainda acho que quando o Fábio aposentar, o Rafael volta. Ele não vai aguentar ficar no Atlético, não. Porque no banco do Cruzeiro, pelo menos, ele ganhava título. No banco do Cruzeiro, ele ganhava título. Atlético, acho que não vai acontecer. O cara que ganha salário, né? Essa é a questão. Mas o Atlético tá com salário atrasado. 3 meses de salário atrasado. Tá pegando dinheiro de jogador pra pagar o Sampaoli. Papai Menin já chegou lá e já quitou tudo, ó. Isso é Miguel. Meu Papai Menin. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você também, Gotti, pra você, Bernardo. Não tem que eu perguntar com o PLH que o time dele nunca caiu. Me desculpe. Mas o sentimento de vocês, quando caiu e depois quando subiu... O Gotti tem que responder 2 vezes. Mas quando caiu e quando subiu, muda o sentimento, muda aquela coisa. Vocês sentiram mais clubista, igual eu tô sentindo muito clubista nesse momento. Vocês se sentiram mais clubista quando o time caiu? Como que funcionou? Como foi a queda pra vocês dois? Então, cara, a primeira é sempre pior, né, velho? Porque você não espera que aquilo aconteça, por mais que seu time seja horroroso, por mais que esteja mal, você não espera aquilo. Você nunca espera aquilo. Mas uma hora vem, pra todo mundo. O Santos pode esperar que já chega também, que essa diretoria linda que eles têm. Mas, cara, pelo que eu tenho visto de time grande caindo, serve até como uma reconexão com a própria torcida. A torcida tá sempre apoiando muito. Pro Cruzeiro, eu acho que isso tá fazendo muita falta, a questão de estar tendo jogo sem torcida. A torcida na Série B faz muita diferença. Fez pro Galo, fez pro Palmeiras, fez pro Vasco, pra todo mundo que caiu. A torcida acolhe muito o time nesse momento. Sim. E a segunda queda do Palmeiras, cara, a gente já sabia que ia cair, é diferente. Porque era um time que, assim,
era tão horrível que era algo já esperado, para ser sincero para vocês. Sim. Apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil ali, aos trancos e barrancos, era algo meio esperado pela torcida. Não foi tanta surpresa, não foi um desastre igual foi da primeira vez. E todo mundo que caiu também, tirando o Palmeiras na primeira queda, mas isso se acertou depois na segunda, meio que tem uma mudança dentro do ambiente do clube que influencia muito em política dentro do clube também, sabe? Isso fez bem pro Corinthians, que voltou muito forte, o Galo voltou bem mais forte, o Palmeiras, quando voltou já na Libertadores. Então os times costumam voltar bem da Série B. O time grande, quando cai e volta, ele consegue voltar um pouco mais estruturado, um pensamento diferente. Acaba até fazendo bem. Eu acho que no caso do Cruzeiro, se conseguir se acertar, vai fazer muito mais bem que mal. Sim. Na minha opinião, né, perguntou sobre o laço. O da Atlético, assim, não é porque eu sou clubista, não. Muita gente sabe disso. Sempre foi taxado como fanático. Isso aí é algo, acho que, indiscutível. Tanto que a gente ficou 49 anos sem título do Brasileiro e lotando estádio, cantando, apoiando. E eu duvido muito que uma torcida tirando a do Corinthians faria a mesma coisa, na minha opinião. Tanto que quando caiu, cantou o hino, gritou, falando tipo assim, tamo junto. Diferente de outra torcida aí que quebrou o estádio, sabe? Isso aí são torcidas e torcidas. Eu acho que é importante falar. Quando a torcida não é acostumada com uma coisa assim, eles ficam revoltados, aí fica meio louco. Quando a torcida é acostumada, não, canta o hino, tá mais um dia no Atlético Mineiro. Mas, tipo, voltando ao assunto, eu concordo muito. Assim, eu acho que é o mal que vem pro bem, né? O Atlético, depois que caiu, que nem o God falou aí, politicamente melhorou demais. Tanto que o Atlético, nessa década agora, eu acho que o Atlético tá muito bem, indo para Libertadores direto, sempre disputando título brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, perdeu o final de Copa do Brasil. Então é o que eu falo, se o Cruzeiro conseguisse acertar a casa, eu acho que seria uma coisa muito boa para ele, mas é um problemão muito grande, né, pro Cruzeiro, se for parar para pensar em questão de dívida, tudo. Eu acho que das situações de todos os clubes que caíram, a do Cruzeiro, com toda certeza, de longe, é a pior. Sim. Você tem alguma coisa para falar, LH, sobre os rebaixados? Não, eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram. Ainda mais quando o Bernardo falou que é um mal que vem pro bem. Só vem pro bem porque caiu, na verdade, né? Porque se não tivesse caído, as coisas continuariam da mesma forma. Eu acho que acontece com a maioria dos clubes, né? Aqueles que ameaçam cair, sabe que está em crise, e em vez de resolver, espera cair para resolver na Série B, porque tem menos pressão, enfim. Beleza. Mas eu acredito muito que todos os clubes voltam mais fortes mesmo, voltam rejuvenescidos, vamos dizer assim. A torcida é indispensável, tá afetando muito o Cruzeiro, não jogar com torcida. E a questão do Cruzeiro é muito específica, né? Igual você falou, Rony, o Cruzeiro foi derrubado, foi assim, vergonhoso o que eles fizeram com o Cruzeiro, com o clube, com os torcedores, enfim. E o Cruzeiro vai ter que se restabelecer no meio de uma bola de fogo, né? No meio dessa pandemia, no meio dos problemas do mundo todo, enfim, com as dívidas ainda, é muito complicado. Mas é muito difícil também o Cruzeiro não subir. Eu não acho que seja drástica a situação do Cruzeiro estar na zona de rebaixamento da Série B. O campeonato está só começando agora. E, enfim, é isso. O mais interessante que eu vi, que vocês falaram, é questão de estrutura mesmo, estrutura política, estrutura física. A gente viu depois que o Palmeiras rebaixou o estádio lindo que tem hoje, o CT do Atlético hoje, que eu acho que, se não me engano, é o melhor do mundo, se não me engano. O CT melhor da América Latina. Da América Latina, é um CT lindo, a cidade do Galo. Então acho que isso é legal, sabe? Essa parte. Só que eu tenho medo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tá vindo com dívidas fodidas. Não é só um problema político ou um problema de não tinha dinheiro para contratar, fechou alguns contratos ruins. Não, o problema é rombo mesmo. Então é difícil reestruturar depois disso tudo. É complicado. Mas agora eu acalmei, dei uma acalmadinha. Vamos falar de Brasileirão, porque tem coisinha legal pra falar. Eu dei uma resumida, mas a gente pode começar